Bem-vindos a esta live de encerramento do lançamento do guia Quando Ela Fala, Todo Mundo Ouve, um guia para as mulheres no ambiente de trabalho. Está disponível no Eduz e ele contou, na verdade, com a participação de profissionais extremamente delicados, dedicados, competentes. Então, este guia fala a respeito de 16 situações que nós mulheres enfrentamos no ambiente de trabalho comumente e posturas, às vezes uma forma como nós nos expressamos não tanto favorável para nós, né, nesse processo de construção de uma cultura de respeito e de gentileza, né, de posicionamento, mas também a sugestão de um comportamento, de uma comunicação mais assertiva, mais adequada. Quero agradecer a todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. E este guia também poderá ser utilizado com as profissionais, com as mulheres que participam de círculos de mulheres. Tem todo um processo aí de autoconhecimento, de responder questionários, dicas de filmes, dicas de músicas e antes de eu chamar o convidado especialíssimo, né, de hoje, que é o Dr. Tiago Campos, psiquiatra, psicoterapeuta, quero agradecer a Ivoneide Pichit, psicóloga, que fez a revisão do guia. Agradecer também a Veronilda Lopes, também psicóloga, especialista em trauma e terapia sistêmica, a professora Ana Cecília, que fez a revisão, o professor Tarcísio, que como historiador e advogado também fez a revisão, e especialmente ao Ricardo. O Ricardo é um profissional da segurança do trabalho, e ele compartilhou comigo uma poesia, um poema, A Essência Vital, que está neste guia. Então, meu profundo agradecimento, espero que vocês acessem, leiam e compartilhem com outras pessoas. Vamos então agora chamar o nosso convidado. Então, boa noite, Ricardo Correia, que eu acabei de falar, né, que trouxe o poema. Sigam ele, Ricardo Pinho Correia. A Andréa Macedo, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. E aqui já vou chamar o Dr. Tiago para a respeito, né, de mulheres, dessas nossas conexões, e estou aqui com algumas perguntas, elas também baseadas, né, no nosso guia. E, doutor Tiago, mais uma vez estamos aqui juntos, você me ouve? Sim. Muito obrigada. Então, a todos e a todas que estão assistindo aqui nós ao vivo e também depois gravado, a gente vai salvar esta live. Sejam muito bem-vindos. Então, antes da gente começar o nosso bate-bola aqui, doutor Tiago, fique à vontade para a sua apresentação, para a nossa audiência, e muito obrigada por mais uma vez aceitar esse convite. Está me ouvindo? Opa, desculpa, deu uma falha aí, repete aí, por favor. Então, sejam muito bem-vindos para a gente começar a nossa live antes de a gente fazer o bate-bola. Então, se apresente, enfim, quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Pronto, quero agradecer a presença na minha vida da doutora Ana Paula, uma parceira de muito tempo, de eventos, de trocas, de parcerias, sempre com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre a saúde mental e o universo de desdobramento, né, doutora? E, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Campos, eu sou médico psiquiatra, eu atuo em Salvador, Bahia, minha prática está no consultório, e além de atender, de trabalhar, de clinicar, eu tenho muito prazer em dizer que eu tenho uma missão, que é de divulgar conhecimento sobre saúde mental, que acho que é isso comum, que faz parte da vida de todas as pessoas, a necessidade de buscar saúde mental e o reconhecimento dos agravos mentais em todos os ambientes. Então, é isso. Quero também convidar todo mundo para seguir o Dr. Tiago, que está com uma nova roupagem no Instagram. Parabéns. Está tá lindo o material, a qualidade do conteúdo também. Continua também, enfim, muito, muito bom. Então, para a gente falar, né, justamente sobre esse tema, saúde mental, limites,
conexões no mês das mulheres, já vamos agora para a primeira pergunta. Então, doutor Tiago, nesse guia, né, que foi construído a muitas mãos, eu destaco a importância da mulher dizer: tenho clareza, né, dessa consciência, tenho clareza dos meus limites. Do ponto de vista terapêutico, como o ato de estabelecer esses limites claros protege a saúde mental feminina e também atua na prevenção de alguns transtornos, os mais comuns, né, o mais comum, pelo menos o que é citado, o transtorno de ansiedade. Mas eu queria falar sobre justamente limites, a gente reconhecer os nossos limites e poder expressá-los. Perfeito, perfeito. A partir do momento que nós pensamos na ideia de limite, a gente tem que pensar na ideia da negação, do dizer não, do saber dizer não. Porque limite envolve, o nome está dizendo, né, deve limitar. Envolve a ideia de fronteira. Vou até aqui, a partir daqui eu não aceito, a partir daqui eu não vou, a partir daqui eu não quero, a partir daqui não faz parte da minha vida. É extremamente necessário que a pessoa, a mulher principalmente, que eu vou explicar o porquê que eu falei a palavra principalmente, saiba dar limites, saiba dizer não às relações que podem não estar boas, às escolhas que podem ser inadequadas, aos ambientes que podem ser tóxicos, ao trabalho que pode ser nocivo, aos familiares que podem ser desrespeitosos, às opções diante da vida, né? Não tem que ter em mente de que não temos obrigação de agradar todo mundo. E nós temos que saber dizer não. Nós temos que saber falar de forma franca, livre de ambiguidade e respeitosa. Esse é o conceito de assertividade, para poder negar o que nós não queremos, não podemos, e o que nos faz mal. Qual é a questão feminina? Uma das formas de se interpretar a questão do feminino e do dizer não. Eu acho que em praticamente todas as gerações vivas hoje, a mulher é criada, certo ou errado, bom ou ruim, justo ou injusto, para não desagradar. Então, tem que estar arrumadinha, tem que não chorar, tem que não mostrar, tem que falar baixo, não pode ser grosseira, tem que saber se posicionar. Não há um estímulo cultural para que a mulher se posicione com franqueza, com clareza, diante de sua vontade, dos seus gostos e das suas negativas. Então, é muito comum nós termos uma população, um cenário de homens bonitos e de mulheres que muito abraçam sem saber dar limites, ou sem conseguir dar limites, e sem saber dizer não. E qual é o problema de a gente não saber dizer não? O problema de não saber dizer não, o principal deles é a sobrecarga emocional, a sobrecarga física, a sobrecarga psicológica, e tem muita coisa para lidar, tem muitas pessoas para agradar, e tem muitos lugares para ir, e tem muitas coisas para resolver, muitas vezes problemas que podem ser delegados, ou que não são seus. Cansa, isso desgasta, isso gera ansiedade, isso pode descarregar a bateria e levar à depressão. No ambiente de trabalho, pode levar a uma situação de esgotamento, que pode vir a se tornar o que nós chamamos de burnout. E, por sua vez, essa sensação de fragilidade, esse momento de fragilidade, pode propiciar a outros transtornos mentais, não sendo ansiedade e depressão, como as compulsões, determinados tipos de abuso, e até transtornos mentais graves, como transtorno bipolar ou esquizofrenia, se esse estresse vier a ser um fator precipitante, perpetuante para esses transtornos. Então, pode parecer uma bobagem, mas saber dizer não é algo que pode, sim, promover a saúde mental e salvaguardar a existência dos transtornos mentais. É claro também que a gente tem que ter cuidado para não dizer não para as coisas que são boas para a gente. Essa sabedoria, que ao meu ver só pode vir do autoconhecimento. Eu estava me lembrando
Daniel Goleman tem um livro de inteligência social e ele é brilhante quando ele diz assim: historicamente, nós mulheres, as mulheres no mundo, a nós é aceito entristecer e chorar. Aos homens é autorizado que expressem a raiva. E muitas vezes, quando uma mulher está nessa caminhada, né? Às vezes a gente está tão submissa, né? Então, a gente não diz não. Aí chega uma hora, né? Que parece que a gota explode, Transborda. transborda, e a gente vai para outro extremo. Mas mesmo aquelas mulheres que já estão, poxa, eu consigo, né, estabelecer esse limite, e às vezes o faz de uma forma clara, direta, mal não, mas ela é problemática, né? Não, então, assim, é como se fosse proibido para a gente fazer isso. Como é que você enxerga isso e vê isso no seu consultório? Ah, é exatamente isso, né? Ao homem é facultado expressar raiva e expressar fraqueza através da fuga. É o cara, por exemplo, que está autorizado a sumir sábado de manhã. Vai com barro, vai com bola, vai pegar estrada, precisa do momento dele, né? Precisa do canto dele, precisa das atividades dele. É facultado ao homem realizar atividades que sejam, não vou dizer que é facultado, mas é mais, tende a ser culturalmente melhor aceito que um homem destilado atividades, por exemplo, familiares, para poder se dedicar a outras coisas em relação à mulher. E sobra para a mulher, por essa tendência cultural, eu não estou generalizando, mas não dá para negar que há uma tendência, que pode estar na conta do machismo, por exemplo, e o que cabe a ela, quando as coisas não vão bem, é lamentar e entristecer, mas, infelizmente, dentro de uma zona desconfortável de impotência. Né? Porque se ela sai da zona de impotência e tenta fazer valer sua vontade, tenta chamar o seu direito, tenta delegar as obrigações, tenta colocar as pessoas em seu lugar, há uma tendência, em algumas pessoas, em alguns cenários, a que ela seja vista como, por exemplo, histérica, ou como chiliquenta, ou como dramática, como você bem disse, doutor. Isso existe. Eu não estou dizendo que isso acontece em todos os casos, em todas as configurações, homem e mulher, não dessa forma. Mas isso acontece e não é nada da mulher ser vista como dramática, histérica, ou chiliquenta, quando, na verdade, ela está dizendo não, ela está se posicionando. E ela precisa fazer valer esse posicionamento, saber negar o que faz mal, saber insetar ao seu posicionamento uma dose ideal de agressividade. A agressividade, quando ela não prejudica a integridade da vida, ela pode ser importante. A sua saúde mental seja preservada. Então, no meu consultório, acho que todo mundo que trabalha com saúde mental tem que observar esses movimentos na clínica, nos pacientes, e fazer alertas, fazer encaminhamentos, fazer intervenções, esse é nosso papel. Né? E avaliar a existência de um transtorno mental, quando existente. Importante para isso. Isso. Boa noite a todo mundo que está entrando. Encaminhe para as pessoas que você acha que poderá se beneficiar desse conteúdo. E dentro desse gancho, como é que você percebe, ou se é possível, né, uma mulher que está passando por essa situação, e a gente está vivendo agora, né, uma onda, assim, hoje eu estava conversando com um colega, Ana, parece que cada vez mais a gente vê casos, né, de violência e dessa relação abusiva, né, esse abuso, dessa dependência. Quando a mulher começa a estabelecer limites, e às vezes ela fala, ela se expressa, né, de uma forma, né, que as pessoas rotulam. Como é que a gente sabe, como é que você, né, consegue ajudar essa profissional, essa mulher, a compreender quando ela está num tom acima, até por um processo, né, de descoberta, mas que faz parte do processo natural, ou pode ter um gatilho, né, pode ter alguma questão aí psíquica que faz com que a tolerância dela seja muito baixa, a capacidade, né, a impulsividade. Então, como é que a gente separa isso? Se é possível, né, ser cuidado para que ela vá para esse caminho do posicionamento de uma forma clara, direta, tranquila, não permitir que o outro, né, a
atire, né, do seu centro? Então, tem duas, na verdade, essa é uma questão que tem múltiplas facetas, né? E uma delas é a prevenção, né? Como aprender quem é potencial agressor, como reconhecer, como observar, como se observar, para ver se o relacionamento está avançando dentro daquele espectro que vai desde atos abusivos em um relacionamento que não necessariamente é abusivo, ou até atos tóxicos que não são abusivos num relacionamento que não é tóxico. A escalada para a toxicidade, para o abuso psicológico, para o abuso físico, até chegar no último degrau, que é o feminicídio. Né? No mês de março, mês da mulher, tem trazido à tona essa discussão que existe há muito tempo, está cada vez mais presente nos meios de comunicação e tem que ser falado, porque os números são bizarramente alarmantes. E há que haver uma educação na população para reconhecer e se posicionar como qualquer mal na sociedade. Então, tem esse aspecto preventivo, e uma vez que já se esteja dentro de uma relação que tem elementos tóxicos que podem escalar, como se posicionar. E dentro da temática da nossa conversa aqui, saber dizer não é fundamental. A mulher tem que determinar o que é aceitável no relacionamento e o que não é, e se posicionar. O que é se posicionar? Deixar clara a visão dela, deixar clara a opinião dela, deixar clara até onde ela aceita a imperfeição alheia, ninguém é perfeito, isso dentro do sistema de valores dela, deixar claro que esse sistema de valores é íntegro, ou seja, não sujeito a manipulações, e deixar claro os limites para que se ponha um fim ou não nesse relacionamento. Como você está tratando de violência, que pode ser uma violência no sentido não sistemático, como, por exemplo, um ato tóxico num relacionamento que é saudável. Existem relacionamentos saudáveis com pontos tóxicos, né? Quem é que nunca se repõe que se lera na cara do outro? Não vai dizer que o relacionamento todo é ruim, né? Mas há momentos de toxicidade. Relacionamentos quantos tóxicos e abusivos, onde há atos de violência, muitas vezes física. Como a gente está falando de violência, sim a possibilidade de represálias. E aí eu quero trazer aqui a tona a ideia de que, para se prevenir, a gente tem que entender também, se fala muito de como reconhecer a violência contra a mulher, se fala muito de como atuar na vez que ela acontece, de como prevenir, denúncia, proteção, tudo mais, lei, legislação, etc. E tem que se falar muito também como se forma um homem abusador. A maioria dos homens que cometem abusos nos relacionamentos não são homens sociopatas, né? Não são psicopatas, não são pessoas francamente perversas, mas alguma coisa dentro do sistema de educação desses homens, educação emocional, educação cultural, educação social, não instalou dentro desses abusadores a ideia do respeito. E esse desrespeito pode sim ser cutucado pela altivez feminina, pela independência feminina e pela assertividade feminina. Homens com autoestima baixa, homens que não sabem lidar com o empoderamento feminino, homens que não sabem lidar com a ideia de não estar numa situação de poder, homens que não foram educados para entender que uma relação homem e mulher requer respeito e não simplesmente um ato de castar, um ato de dominar. Muitos não foram educados para isso, não receberam essa educação da sociedade e das famílias. Esses homens existem e eles podem sim ter eventuais reações agressivas, e isso tem que ser conhecido. Isso existe. Tem que se mudar a educação, tem que se mudar a visão, tem que se mudar a cultura e tem que fazer valer a lei. Uma vez que houve violência, uma vez que houve agressão, as medidas cabíveis têm que ser tomadas e de forma efetiva e de forma rápida. Não há zona de conforto, né? A gente está lidando com esse oceano de coisas desconhecidas, que é a cabeça.
das pessoas. Se trancar e ficar fechados no quarto e não ter relacionamento. Não. Mas temos que conhecer como a banda toca. Temos que saber que existe violência, temos que saber que existem homens que podem ser potenciais abusadores, e, ao mesmo tempo, a mulher não vai se furtar a ser assertiva e se posicionar quanto que é certo e quanto que é errado, no ponto de vista dela. Porque esse homem existe, mas ela tem que saber que existe, para saber reconhecer, afastar e se defender. Cada tópico dessa conversa é ponto para muito destrinchamento, para muito diálogo, para muita conversa. É um tema delicado. E você trouxe, né, uma questão, um ponto que é fundamental. Me corrija se eu falar de forma equivocada. Um relacionamento saudável vai ter pontos complicados, difíceis, momentos, né, entre aspas, tóxicos. Um estudo também, eu estava lendo, né, ao longo desse mês da mulher, falando que 80% de nós, mulheres, já tivemos abuso psicológico com parceiros íntimos. E isso é um dado, assim, estarrecedor. Como é que uma mulher percebe que ela evolui de um relacionamento saudável com esses pontos delicados, difíceis, para um relacionamento que começa a deixar de ser saudável para justamente ser um caminho de construção de muitas feridas, né? E eu dizer assim, poxa, esse aqui é um relacionamento tóxico, né? Como é essa, se você puder, né, nos ajudar a ter clareza em relação a isso? Eu posso ajudar sim. Eu acho que nós temos, todo ser humano, ele tem que ter claro para si quais são seus valores. O que é respeito? Eu creio que respeito é uma relação a isso e isso. O que é apreço? Eu creio que apreço é uma relação a isso e isso. O que é carinho? Eu creio que apreço é uma relação, que carinho é uma relação a isso e isso. O que é amor? Você perceba, se nossos valores não estão claros, nós não saberemos quando eles serão afetados, atacados ou repetidos. Nós estamos falando de valores como respeito ao espaço do outro, ética moral, empatia, colaborar com o relacionamento alheio, né? Ver o outro crescer como pessoa. Tudo isso, os relacionamentos servem para isso. Os relacionamentos saudáveis, eles se prestam a isso. Então, todo relacionamento onde esses pontos que eu acabei de citar não estiverem acontecendo de forma saudável, o que é acontecer de forma saudável? De uma forma que gere bem-estar para as pessoas envolvidas e que colabore com o crescimento psicológico das pessoas envolvidas. Se isso não acontece, e não acontece, ou acontece de forma sistemática, gerando mal-estar, acende a luz amarela. Não quer dizer que há abuso. Abuso é violência sistemática. Tem definições legais e definições médicas do que é abuso. Mas pode haver relacionamentos tóxicos advindos, por exemplo, de incompatibilidade de interesse, né, que podem estar associados a desrespeito, falta de amor, falta de carinho, não quer dizer que são pessoas abusivas, mas carentes. E isso pode escalar, sim, para um quadro abusivo, onde há manipulação, onde há desrespeito sistemático, onde há agressão, onde há egoísmo, onde há violência psicológica, escalando, possivelmente, a depender do quão sistemático isso seja e das dinâmicas envolvidas, para a violência sexual e física, cujo último desfecho é o feminicídio. Então, está gerando mal-estar, está acontecendo de forma sistemática, sinal amarelo, analisa a relação. Pode não ter nada demais, algo que possa ser resolvido com conversas e aconselhamentos, mas pode sim ser algo que cabe para algo grave. Procura terapia de casal, procura o autoconhecimento. Existem profissionais que podem ajudar. No entendimento. Pessoas que estudam isso. Isso é objeto de estudo. Para ajudar nesse processo. Então, saber que as coisas são assim, devem ser assim, ter isso enquanto valores construídos
para poder observar, é o primeiro passo. Quem não sabe o que procura, não reconhece o que acha. Né? Então, a gente tem que saber como deve ser para depois avaliar se é ou não. E eu vejo, infelizmente, que não há nas mulheres e nos homens uma educação para o uso de relacionamentos. Não há uma boa educação para praticamente nada na nossa cultura. A gente vive numa pandemia de deseducação, né? Vamos dizer assim. Inclusive porque se trata de relacionamento. Volto a dizer, um tema muito delicado que tem que ser falado, porque a pior das hipóteses é a morte, é o feminicídio. E os números estão aí. Entrou aqui a Kátia. Kátia Venas, adoro o Tiago. Obrigada, Kátia. Então, dentro dessa perspectiva, Tiago, uma das questões que a gente também vê muito, né? E hoje eu li que 1/3 dessa geração Z acredita que os homens são aqueles que mandam. Eu estou falando dessa geração nova, então quase 30%. O homem é o, entre aspas, o macho alfa, o que manda, e a mulher é a submissa, é a que está ali para amar, cuidar, proteger, ser dona de casa. E este movimento tem ganhado, né, as páginas, as mídias. Como é que essa questão, né, dessa separação tem influenciado na falta, né, dessa força do posicionamento, na construção de relacionamentos disfuncionais? Como que você vê isso na sua prática? Olha, é o sexismo. Nós, são pessoas que abrem mão no seu sistema de valores, sejam individualmente, sejam constituídos coletivamente, aí não importa o nome que a gente veja, machismo, patriarcado, lá no ciclo do patriarcado, etc. É você valorizar o ser humano por um de seus atributos, que é o gênero, e não pela condição de ser do ser humano, que é algo preconizado até pelos direitos humanos. Toda pessoa humana merece respeito. Então, se você determina o posicionamento, a conduta, o trato, por um atributo de uma pessoa tão complexa que é o ser humano, a coisa já está errada por aí. Significa que a hierarquia dos valores, os valores estão invertidos. Fugir coisa boa disso. Porque se nós temos uma geração de pessoas que acreditam piamente que o homem tem que mandar, né? E, por acaso, entrar num relacionamento com uma mulher que não saiba, ou não note, ou não reflita, ou não se defenda desse erro, pode haver que o relacionamento estabelecido venha a gerar um mal-estar, cuja escalada, volto a dizer, pode ser a pior das consequências. Então, homens que se comportam dessa forma, eles têm que ser reconhecidos, né? E o que eu vou dizer? Para que a mulher não se relacione com esse homem, muitas vezes sim. A gente tem que lutar no autoconhecimento, porque ela está se envolvendo com uma pessoa que pode ser perigosa para o sistema psicológico dela. É claro que dentro de um processo de terapia, tudo isso é feito com técnica, com muito cuidado, né? Porque o que está em jogo é a integridade física e psicológica da pessoa, mas as mudanças que ela vier a promover, ela tem que conseguir sustentar. E todo o processo de fortalecimento tem que ser feito com o olho na mente e outro no padre. Um olho para a integridade dela, por isso que ela pode estar correndo, para que providências sejam tomadas, e ao mesmo tempo um empoderamento com autoconhecimento. Eu creio que só autoconhecimento gera empoderamento. Para que ela tome as próprias decisões e se posicione. A mulher tem que ser educada para se posicionar diante do abuso, e o homem ele tem que ser educado para não ser um abusador. E a sociedade e a cultura ocidental não colaboram nem com uma força nem com outra. Então, só a educação, o esclarecimento e o autoconhecimento vão criar um estado de coisa, um estado geracional, onde os homens não sejam educados pela sociedade para estarem ou buscarem uma posição de poder, ou para não sofrerem quando não tiverem uma situação de poder. Quem é homem sabe que foi criado assim, boa parte, eu inclusive, né? E vice-versa. E as mulheres não serem criadas para
para não chorar, ou para chorar no cantinho, ou para não se posicionar, para agradar, etc. Não. Respeito e franqueza em ambos os lados, porque a ideia de ambos os lados é que haja harmonia. Então, todo esse machismo, doutora Natal, aparece no meu consultório. Né? Quando a principal demanda é uma questão de relacionamentos. Sociedade e família. Vamos criar mulheres para se respeitarem, respeitar os outros e serem respeitados dentro de suas posturas, valores e posicionamentos. E vamos criar os homens de forma não tóxica. Usar uma masculinidade que não seja tóxica. Para que o homem seja colaborador, para que o homem seja parceiro, para que ele saiba lidar com situações onde ele não esteja no poder, para que sua autoestima sustente o poder alheio, que também é importante. E é direito da pessoa alheia, né? Todo mundo tem direito a se empoderar, a realizar o que quer, o que bem tem, e que isso gere relações harmônicas. Há muitos matizes envolvidos. E todos eles precisam ser discutidos. Eu tô aqui com um monte de pergunta, viu? Mas assim, eu vou me controlar por causa do tempo. Mas eu preciso te fazer essa pergunta. Você acredita, ou qual seria o caminho para um homem que tem esse comportamento abusivo, violento, né? Este homem, ele vai ter esse comportamento para sempre? Ou você, na sua experiência, entende, né? Os estudos mostram que existe uma possibilidade de mudança deste comportamento. E eu também trago isso porque nesse mês, né, para o lançamento do guia, quando ela fala, todo mundo ouve, né, para fortalecer nosso posicionamento, eu quis trazer homens, né? A primeira live foram com 2 homens, agora eu estou terminando contigo, porque eu acho que a gente precisa falar para os homens, né? É tudo para as mulheres. É terapia para as mulheres, é mentoria para as mulheres, né? Todas as mulheres. Mas está na hora da gente falar também, né? Mais para os homens. Eu queria entender como é a mente, né? Deste indivíduo e, Perfeito. enfim. Perfeito. Exatamente. A gente tem que olhar o que acontece com os homens, né? Quando se trata de sociopatas, pessoas pouco capazes de empatia, pessoas que, por estrutura de personalidade, não respeitam o direito do outro, o espaço do outro, pessoas que se comprazem sempre em estarem em relações de poder por cima, predadores sociais, esses são sociopatas, são casos mais delicados, porque nós entendemos que, por conta da personalidade ser um elemento estável e de difícil mudança, essa pessoa dificilmente vai mudar. Então, sociopata e psicopata é uma coisa. A maioria dos homens, abusadores, sistemáticos, e volto a dizer, o abuso, ele pode instalar, né? Ele pode chegar ao feminicídio, ele pode começar com insultos, insatisfações, atos de egoísmo, o que configura agressões psicológicas. Tudo é grave. A maioria desses homens não são sociopatas. Então, eles chegaram a ter esse comportamento por uma série de condicionantes, que é o que condiciona qualquer pessoa a ser disfuncional, a ter um comportamento psicológico disfuncional. Então, a gente tem que entender a trajetória dessa pessoa. Na maioria dos casos, a maioria dos homens adultos da nossa cultura foi educada, volta a dizer, para estar em uma posição de poder e para evitar situações onde não estejam numa situação de poder. Então, há uma educação que toca os homens pouco tolerantes a não estarem no comando. Ora, se os homens, não estou dizendo que são todos, mas se há uma educação que torna os homens pouco tolerantes a não estarem no comando, como é que você acha que ele vai se sentir quando uma mulher disser não? Como é que você acha que ele vai se sentir quando ela disser que não vai trocar de roupa, quando ele ficar com ciúme? Como é que você acha que ele vai se sentir quando ela não ligar no horário que ele mandou ela ligar? Ele vai se sentir melindrado
em sua estrutura, em sua visão de mundo voltada para o poder. Se ele não tiver presença de espírito, educação e reflexão para entender que isso pode ser disfuncional e trabalhar em si, ele pode desenvolver comportamentos que busquem sustentar esse poder, muitas vezes descambando para a violência, que vai da psicológica à física. O homem, ele é educado para ser agressivo, ele é educado para caçar, ele é educado para correr atrás do que é dele e pegar, muitas vezes, a força. Quem é homem adulto ouviu isso. Ouviu isso em todos os contextos. De família, escola, né, pessoas mais velhas, vê isso na televisão, vê isso na mídia, vê isso na internet. Então, há um estado de coisas cuja formação da personalidade masculina, eu falo coletivamente, é pró-violência, na minha visão. Então, enquanto esse estado de coisas não mudar, nós teremos, sim, muitas pessoas propensas a entrar em relacionamentos onde elas perpetrem a violência, e se a mulher não souber se defender, e ela não é educada para isso, para reconhecer e se defender, como nós já falamos, vai se constelar um relacionamento abusivo, e os números não negam que as coisas acontecem dessa forma. Então, qual é a minha sugestão? Que o homem que é inseguro no relacionamento, que o homem que ele sente que precisa estabelecer uma relação onde ele domine o comportamento da mulher, é que não literalmente, há muitos motivos, ele busca o autoconhecimento e ele busca se cuidar, muitas vezes para frente. Mas a pessoa tem que querer, ninguém muda se não quiser. E para a pessoa querer, ela tem que reconhecer que precisa. Para ela reconhecer, ela tem que saber. Para ela saber, ela tem que refletir. E tudo isso é o processo de educação. Então, é um cenário que precisa ser falado e eu quero aqui louvar muito, elogiar muito a sua iniciativa, tanto de trazer homens para poder colocarem a sua visão acerca de como esse processo se dá, como também a iniciativa de olhar ao lado de como o homem abusador é formado. Ele não vem do nada. O homem abusador ele vem de algum lugar, ele é formado de alguma forma, ele tem um determinado contexto, ele se desenvolveu em determinado contexto. Que contexto é esse? Que variáveis são essas? Como intervir para que não se repita? Tem que empoderar a mulher? Tem. A lei tem que agir contra os homens abusadores? Tem que haver proteção? Tem que haver divulgação? Tem. Mas temos que reconhecer quem são esses casos e ajudá-los no sentido a mudar e a prevenir que eles tenham esse comportamento. Ou a gente age nesses dois lados, ou esse estado de coisas vai permanecer indefinidamente. Essa é a minha visão. Eu compartilho dela e foi muito interessante, né? Porque no guia tem justamente, eu comecei a falar no começo da live, um homem, né? Que é o Ricardo Correia, que ele escreveu uma poesia, né? Um poema lindíssimo, mostrando a sensibilidade, né? Essa característica também, né? Existem homens sensíveis, existem homens que são extremamente educados, que são respeitosos, gentis, e está no guia, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer e valorizar isso. E para a gente terminar a nossa live, eu queria fazer a última pergunta, que sempre algumas pessoas me pedem, né? Assim, olha, o que é que eu faço, né? Ou com minha filha, ou com minha irmã, com o meu colega de trabalho, minha colega de trabalho, que está passando por essa situação, mas tem dificuldade, né? Parece que quando eu falo, eu só recebo patada, né? Mas eu estou vendo o sofrimento. Qual é a tua orientação, assim? Quando a pessoa não consegue efetivar uma mudança, é porque ela não sabe como fazer essa mudança, ou sequer sabe que precisa fazer essa mudança. Muitas vezes ela sabe, ela não quer fazer essa mudança, não deseja fazer essa mudança, tem que ver o motivo. Ou se ela sabe e deseja fazer essa mudança, muitas vezes ela não pode, ela não tem meio para promover essa mudança. Então, a mulher que está no relacionamento abusivo, tóxico, ela precisa
saber que está, ela precisa saber como sair, ela precisa querer sair e ela precisa ter meios para isso. Isso numa pessoa que já está fragilizada e sofrendo violência. Sozinha, ela não vai conseguir. Muito dificilmente. Eu fui taxativo, deixa eu ser mais claro. É bastante provável que sem ajuda ela não consiga. Porque já se instalou um vínculo, seja pela coação física, seja pela coação psicológica, seja pelo emaranhado mental e emocional envolvido, já houve um vínculo difícil de ser rompido. Todo relacionamento abusivo, sistemático e mantido, ele é e ocorre dessa forma. Então, essa mulher, ela precisa, antes de qualquer coisa, de apoio. Apoio. Como é que se apoia uma pessoa? Você quer dar apoio moral, popularmente falando? Estar perto, chegar junto, encher a bola, fortalecer, elogiar, oferecer ajuda, dizer que está ali porque der e vier. E uma vez que haja esse vínculo de apoio, de amizade, tentativas delicadas, porém firmes, o melhor meio termo possível entre firmeza e delicadeza, de orientação. Olha, na minha visão, está acontecendo isso, isso e isso, né? Reflita, olha como são as coisas, acredito que tudo certo não é que o tratamento seja dessa forma. Se precisar de alguma coisa, estou aqui, vamos procurar ajuda, vamos para a terapia, vamos conversar com alguém que estuda isso. Né? Olha esse material que eu encontrei na internet, isso daí é um relacionamento abusivo, foi para a violência, passou determinado limite, é um filho, né? Há perigo envolvido. Né? Existe uma escala da violência doméstica, da violência contra a mulher, e a partir de determinado momento, as autoridades também não detêm. Atos de violência requerem denúncia, não tem nada que justifique, não tem que passar a mão na cabeça. Empurrou, roubou, maltratou. É uma coisa errada, é sistemático. É uma coisa errada há muito tempo. Já passou da fase onde as coisas foram mais efetivas e foram se encaminhando. Toda a internet aí, escalada da violência doméstica, o que mais tem material mostrando como a coisa está. Então, essa mulher precisa de apoio, ou seja, ela precisa de empoderamento para tomar decisões, precisa de conhecimento, saber que está no relacionamento abusivo, como ele acontece, como ele se sustenta, quais os passos que ela tem que dar, onde pedir ajuda, onde denunciar, né? Se for o caso para tal. E ela precisa, essa é uma das partes mais difíceis, transformar esse conhecimento e esse poder de fazer alguma coisa em desejo de fazer alguma coisa. Claro que ninguém deseja sofrer violência, óbvio, não estou dizendo isso. Mas, às vezes, o relacionamento abusivo, ele se constela de forma tão confusa, tão emaranhada, né? Às vezes, a pessoa está tão fragilizada, a autoestima dela está tão baixa, que por algum meio que precisa de ajuda psicológica, ela aceita sustentar aquela relação. O eventual sentimento de perda, por exemplo, ou ameaça de abandono, às vezes é maior do que o sofrimento advindo da própria violência. Por mais esquisito que seja, ele existe muito. E essa pessoa precisa de apoio, de ajuda, e de esclarecimento, e muitas vezes de proteção. Então, não há uma receita de bolo, mas esses são os princípios gerais. Essa pessoa precisa de apoio, essa pessoa precisa de esclarecimento, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa de proteção, cada caso é um caso. Então, autoridades podem ajudar, profissionais de saúde mental que estudam relacionamentos podem ajudar, e o esclarecimento pode ajudar. O que é errado é ficar sem fazer nada, ou ficar culpando a pessoa. Sai dessa, por que você é assim? A pessoa já está fragilizada, ela vai tender, muitas vezes, a se fechar se ela receber críticas e acusações. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo a nossa live tem pelo menos uma conhecida que passou por algo parecido. Então, os números estão aí. Os números são catastróficos e a necessidade de posicionamento e de entendimento é tremenda, é real.
Então, essas são as minhas considerações finais. Apoio, ajuda, esclarecimento e proteção. É isso. É isso, né? Para as pessoas que estão querendo prevenir, ou sensibilizar, ou educar, eu, claro, vou indicar meu guia. Mas, se você está vivendo alguma situação parecida, se você está achando, meu Deus, sou eu o problema? Será que a coisa está estranha, né? Se você está adoecendo por causa de uma relação, de um relacionamento com essas características, tem muita dificuldade de se posicionar, de fato é importante ajuda terapêutica, psicoterapêutica e às vezes psiquiátrica. E é por isso que o Dr. Tiago está aqui e é uma pessoa, né, assim, esplêndida, né, com acessibilidade e acolhe, né, muitas mulheres e também muitos homens. Então, fica aqui o convite para que vocês sigam o perfil, né, do Dr. Tiago, sigam o perfil da Ivoneide Pichite, psicóloga, da Veronilda Lopes, né, do Ricardo. E quero agora, né, passar para você, Dr. Tiago, continuar, na verdade, agradecendo e as suas palavras finais para a gente finalizar esse conteúdo sensível, mas muito importante. Eu quero dizer que esse conteúdo, sim, é sensível, ele é delicado, porque ele toca em feridas abertas, feridas históricas. O machismo é histórico, o lado nocivo da visão patriarcal do mundo é histórica, a consequência é o que nós hoje estamos vendo. Quando a coisa ganha nome, é porque já há um entendimento coletivo suficiente para que a situação seja facilmente reconhecida, o que nós chamamos de masculinidade tóxica, e as consequências, ao meu ver, em uma quantidade muito grande de homens que se envolvem em perpetrar atos de abuso e violência. Né? Todo abuso, na verdade, é um ato de violência, é um tipo de violência. É claro que mulheres também são capazes de abuso e violência, mas os números vêm mostrando as consequências nocivas da violência masculina, principalmente no contexto da violência doméstica. Os números não mentem, eles são catastróficos e a gente tem que olhar essa questão por todos os ângulos, compreender, falar, divulgar, massificar e fiar na cabeça da população o que tem que ser feito, como se posicionar, mudanças de valores, para que haja uma mudança do futuro, para que nós tenhamos uma geração mais respeitosa, como está acontecendo em várias áreas com diversos temas sensíveis. Esse é um tema. E a internet vem ajudar bastante a divulgação de informações nesse sentido. E as minhas considerações finais são as seguintes. Pesquise sobre o assunto, se esclareça sobre o assunto. Se você é mulher, reflita como você está se posicionando, se você consegue dar limite, se não consegue, qual é o problema, se você sofre violência nos seus relacionamentos. Se você é homem e está no relacionamento com a mulher, observe como você lida com as questões de autoestima, como você lida com as questões do poder, como você lida com o empoderamento feminino alheio. Isso lhe gera desconforto, busque o autoconhecimento, busque trabalhar isso, para que isso não redunde no comportamento, digamos assim, descontrolado. Então, essas reflexões coletivas e pessoais é o que eu quero trazer aqui para vocês. E agradeço mais uma vez a oportunidade de falar de um tema que é muito do meu interesse. Obrigado, doutor. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham curtido. A live vai ficar gravada, algumas pessoas perguntaram. E depois também compartilha com as pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar ou literalmente estejam passando por essa situação delicada. Ela passa. A gente só precisa estar junto, como o Dr. Tiago colocou, perto, orientando, cuidando, rezando e presente. Obrigada a todos. Um abraço. Tchau, gente.